Testemunho CCB, a irmã que ouviu o nome de uma doença, um milagre de fé, dor e vitória. O início da jornada, um pressentimento que não se calava. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia mais dourado sobre os telhados da pequena cidade onde a congregação cristã no Brasil tinha seu templo modesto, mas cheio de vida. O ar cheirava a café fresco e pão de queijo, recém-tirado do forno pela irmã Maria das Dores, uma das diaconisas mais dedicadas da igreja. Dentro da cozinha da casa dela, as irmãs se reuniam para preparar os lanches que seriam servidos após o culto vespertino. Entre risadas e conversas sobre as bênçãos da semana, uma delas, a irmã Ana Lúcia, de apenas 32 anos, sentou-se à mesa com um suspiro profundo, como se carregasse um peso invisível. "Você está bem, Ana?" perguntou irmã Maria, enquanto amassava a farinha com as mãos experientes. "Você está pálida hoje. E esses olheiros?" Ana Lúcia tentou sorrir, mas o gesto não chegou aos olhos. "É só cansaço, irmã. As noites têm sido difíceis, sonhos estranhos, uma agitação no peito que não passa." Irmã Clara, que estava cortando as frutas, levantou os olhos do trabalho e fixou-a com um olhar penetrante, daqueles que pareciam enxergar além das palavras. "Agitação no peito, você disse? E dor?" Ana Lúcia hesitou. Não queria preocupar ninguém, mas a verdade era que há semanas sentia algo estranho. Uma pontada aqui, um incômodo ali. Nada que a impedisse de cumprir seus afazeres na igreja. Ela ainda ensaiava com o coro infantil, visitava os enfermos e ajudava na limpeza do templo, mas algo que não a deixava em paz. Às vezes, como se algo estivesse apertando por dentro, confessou baixando a voz. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da faca de irmã Clara cortando a maçã com mais força do que o necessário. Então ela largou o utensílio e segurou a mão de Ana Lúcia com firmeza. "Minha filha, Deus fala de muitas maneiras. E quando Ele permite que sintamos algo, é para que busquemos sua direção. Você já orou sobre isso?" Ana Lúcia assentiu, mas no fundo sabia que suas orações tinham sido superficiais, quase automáticas, como se ela temesse ouvir a resposta. A palavra que abalou: "Você tem algo no seio." Naquela mesma noite, durante o culto, enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, Ana Lúcia sentiu uma onda de calor subir por seu corpo. O suor frio umedeceu sua testa e por um momento tudo ao seu redor pareceu girar. Ela segurou-se no banco à sua frente, fechando os olhos com força, como se pudesse afugentar a sensação. Foi então que ouviu. Não foi uma voz audível, mas uma certeza tão clara quanto se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido. "Você tem algo no seio. Busque ajuda." Seus olhos se abriram de golpe. O coro continuava cantando, os irmãos estavam de cabeças baixas em oração, mas para Ana Lúcia, o mundo havia parado. Ela tentou se concentrar no sermão do irmão João Batista, um homem de fé inabalável, cujas palavras sempre a confortavam. Mas desta vez as escrituras que ele lia lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5:7, soaram como um chamado urgente. No dia seguinte, domingo, após o culto matutino, Ana Lúcia procurou a irmã Eliane, uma enfermeira que servia na CCB há anos. Em um canto tranquilo do pátio da igreja, sob a sombra de uma mangueira, ela compartilhou seu medo. "Irmã, eu acho que tem algo errado comigo. Sinto uma dor aqui." Ela apontou para o lado esquerdo do peito. Irmã Eliane não hesitou. Com mãos gentis, ela examinou Ana Lúcia, palpando com cuidado. Seu rosto, antes sereno, endureceu levemente. "Irmã, você precisa fazer um exame. Não é normal. Vamos orar, mas também agir." Ana Lúcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A batalha entre a fé e o medo. Será que Deus me abandonou? Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Ana Lúcia marcará uma consulta com um médico na cidade vizinha, mas enquanto esperava pela data, sua mente era um turbilhão. À noite, enquanto seu marido, irmão Paulo, dormia ao seu lado, ela ficava acordada, olhando para o teto, questionando. "Senhor, por que eu? Eu tenho servido a ti. Visito os doentes, canto no coro, ajudo nas campanhas. Será que não sou digna?" As lágrimas escorriam silenciosas. Ela se lembrava das histórias de irmãos que haviam sido curados de doenças graves após orações fervorosas. Mas e se desta vez a resposta fosse diferente? Na quarta-feira, durante a reunião de oração das irmãs, Ana Lúcia não conseguiu conter o choro. Irmã Marta, uma das mais velhas da congregação, aproximou-se e a abraçou forte. "Filha, a dor não vem de Deus, mas Ele permite que passemos por vales para nos aproximarmos mais dele. Lembra de Jó? Lembra de Paulo e seu espinho na carne? Deus não nos prometeu uma vida sem provações, mas sim que nunca nos deixaria sozinhos.
As palavras deveriam confortá-la, mas Ana Lúcia sentia como se estivesse afundando. Até que na sexta-feira, enquanto limpava o templo com outras irmãs, ela parou diante do altar, ajoelhou-se e chorou como nunca. Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Não deixe que minha fé se abale. Foi então que sentiu uma paz inexplicável invadi-la. Não era a certeza da cura, mas a certeza de que, independente do resultado, Deus estava no controle. O diagnóstico: câncer. Mas é curável. O dia do exame chegou. Ana Lúcia foi acompanhada por irmã Eliane e seu marido, irmão Paulo. O hospital cheirava a álcool e desinfetante, um odor que lhe causava náuseas. Enquanto esperava na sala fria com as mãos trêmulas, ela recitou salmos em voz baixa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o médico entrou com o resultado, seu rosto era sério, mas não sombrio. Senhora Ana, encontramos um nódulo no seio esquerdo. Fizemos a biópsia e é câncer. Mas é um tipo inicial, com altas chances de cura se tratarmos logo. As palavras ecoaram em sua mente: câncer curável. Era como se duas realidades colidissem dentro dela. O medo da doença e a esperança da cura. Irmã Eliane apertou sua mão. Glória a Deus! Ele ouviu nossas orações. Ana Lúcia, porém, sentia-se dividida. Sim, era curável, mas câncer ainda era uma palavra pesada. Como ela contaria aos seus filhos? Como enfrentaria a quimioterapia? E a igreja, o que os irmãos pensariam? No carro, a caminho de casa, irmão Paulo quebrou o silêncio. Ana, lembra quando o irmão Pedro foi curado da leucemia ano passado? Todo mundo orou, e Deus operou. Vamos lutar juntos. Você não está sozinha. Ela sentiu, mas no fundo, uma pergunta martelava. E se as orações não forem suficientes desta vez? A igreja se une, jejuns, vigílias e lágrimas de intercessão. Na semana seguinte, a notícia se espalhou pela congregação. Não com medo ou fofoca, mas com um senso de urgência espiritual. O irmão João Batista, líder da igreja, convocou uma reunião especial de oração. Irmãos, nossa irmã Ana está passando por uma prova, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior que qualquer doença. Vamos jejuar e clamar por sua cura. As irmãs organizaram rodízio de visitas à casa de Ana Lúcia. Todos os dias alguém estava lá, ora com um prato de comida, ora com um abraço, ora com uma palavra de ânimo. As crianças da escola dominical fizeram cartões com desenhos e versos bíblicos. Até os irmãos mais reservados, como o irmão Antônio, que raramente falava, aproximaram-se para orar por ela. Uma noite, durante uma vigília, Ana Lúcia estava tão fraca que mal conseguia ficar de joelhos. Mas quando as irmãs começaram a cantar, Deus é fiel, algo dentro dela se quebrou, não em desespero, mas em entrega. Senhor, eu confio em ti. Sussurrou entre lágrimas. Nesse momento, irmã Clara, que estava ao seu lado, segurou seu ombro e disse com voz firme: Ana, você vai sair dessa mais forte. E quando sair, vai testificar do poder de Deus. A quimioterapia. Cada sessão é uma batalha, mas Deus está nos bastidores. O tratamento começou. As primeiras sessões de quimioterapia foram as mais difíceis. Ana Lúcia perdia os cabelos, sentia náuseas constantes e, às vezes, nem conseguia levantar da cama. Mas nunca esteve sozinha. As irmãs se alternavam para ficar com ela. Irmã Maria trazia sopas caseiras, irmão Paulo lia a Bíblia em voz alta, e as crianças da igreja enviavam áudios cantando hinos. Até o irmão José, um homem de poucas palavras, apareceu um dia com um buquê de flores do seu jardim. Irmã, eu não sei falar bonito, mas Deus sabe que eu tô orando por você, disse, vermelho de vergonha. Em um dos dias mais difíceis, quando Ana Lúcia sentiu que não aguentaria mais, irmã Eliane chegou com uma notícia. Ana, o médico disse que o tumor está regredindo mais rápido do que o esperado. É um milagre. Ana Lúcia chorou de alívio. Não era a cura completa ainda, mas era um sinal. Deus estava agindo, mesmo quando ela não via. O milagre confirmado. O exame não mostra mais nada. 6 meses depois, veio o dia do exame final. Ana Lúcia entrou na sala do médico com o coração aos pulos. Quando ele sorriu e disse: Parabéns, Ana. Não há mais sinais de câncer. Você está curada. Ela caiu em prantos. Não de dor, mas de gratidão. Ao sair do consultório, ligou para irmão João Batista, que estava no templo preparando o culto. Irmão, Deus me curou. O médico confirmou. A notícia se espalhou como fogo. Naquele domingo, a igreja inteira celebrou. Ana Lúcia subiu ao púlpito, tremendo, e deu seu testemunho. Irmãos, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus esteve comigo. Ele não tirou o sofrimento, mas me deu forças para passar por ele. E hoje estou aqui para dizer: Deus é fiel. Ele ouve nossas orações.
O templo explodiu em louvor. Muitas lágrimas foram derramadas, muitas mãos levantadas em gratidão. E no meio da multidão, uma jovem mãe que havia sido diagnosticada com uma doença semelhante, aproximou-se de Ana Lúcia após o culto, com os olhos cheios de esperança. Irmã, se Deus curou você, será que Ele pode me curar também? Ana Lúcia a abraçou forte. Claro que pode, minha irmã. Vamos orar juntas. O legado de fé, agora eu sei o que é confiar de verdade. Os anos se passaram. Ana Lúcia continuou servindo na CCB com ainda mais zelo. Agora, ela liderava um grupo de apoio a irmãos doentes, compartilhando não só sua história, mas a certeza de que Deus não abandona seus filhos. Uma vez, durante uma conversa com as jovens da igreja, uma delas perguntou: Irmã Ana, você nunca teve medo de morrer? Ela sorriu, lembrando-se daqueles dias sombrios. Tive, filha, mas aprendi que o medo não pode ser maior que a nossa fé. Deus não prometeu que não teríamos tempestades, mas prometeu que estaria no barco conosco. E isso faz toda a diferença. Hoje, quando Ana Lúcia olha para trás, não vê apenas a dor da doença, mas a mão de Deus guiando cada passo. E quando alguém pergunta como ela superou, sua resposta é sempre a mesma. Não fui eu. Foi Ele. Sempre Ele. Fim. Nota: este testemunho, embora fictício, reflete a fé e a resiliência de muitos irmãos na congregação cristã no Brasil que, mesmo diante de provações, confiam no poder de Deus. Que esta história inspire aqueles que estão passando por vales, lembrando-os de que a vitória pertence ao Senhor, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Romanos 11h36. Testemunho CCB, a irmã que ouviu o nome de uma doença, quando a fé se torna o maior remédio. Continuação, com muito mais detalhes, diálogos, cenas do cotidiano na CCB e a profundidade da jornada espiritual de Ana Lúcia. O peso do diagnóstico e a primeira noite de oração. A sala do médico parecia menor a cada palavra que saía de seus lábios. Ana Lúcia apertava as mãos do marido João Pedro, enquanto o oncologista explicava com voz calma, mas firme. O exame confirmou um linfoma de Hodgkin em estágio inicial. É um câncer, sim, mas com altíssimas chances de cura. O tratamento será quimioterapia, e vamos monitorar de perto. As palavras câncer e quimioterapia ecoaram em sua mente como um sino funesto. João Pedro, sempre forte, sentiu os olhos ardendo, mas segurou as lágrimas. Ana Lúcia, porém, apenas assentiu, como se estivesse ouvindo um relatório do tempo, não uma sentença que mudaria sua vida. No caminho para casa, o silêncio no carro era sufocante. João Pedro quebrou o gelo. Ana, nós vamos vencer isso. Deus não nos abandonou. Ela olhou pela janela, vendo as árvores passarem em um borrão. Eu sei, João. Mas, e se for a vontade dele me levar? Ele freou bruscamente à beira da estrada, virando-se para ela com os olhos cheios d'água. Não fale assim. Você é minha esposa, mãe dos nossos filhos. Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. Lembra do que o irmão Paulo pregou domingo passado? O Senhor é quem sara as tuas enfermidades. Ana Lúcia suspirou, encostando a testa no vidro frio. Eu não estou com medo de morrer, João. Estou com medo de não ver os nossos filhos crescerem, de não envelhecer ao seu lado, de deixar vocês sozinhos. João Pedro segurou sua mão com força. Então vamos lutar, juntos, e vamos orar, porque se Deus permitiu isso, é porque Ele já tem a vitória preparada. A notícia chega à igreja, o abraço dos irmãos. No domingo seguinte, Ana Lúcia e João Pedro entraram na congregação com os corações pesados. Mal haviam se sentado nos bancos de madeira polida quando a irmã Marta, uma das diaconisas, aproximou-se com um sorriso que não escondia a preocupação nos olhos. Ana, minha filha, ouvi falar do seu exame. Como você está? Ana Lúcia tentou sorrir, mas a voz falhou. Estou confiante, irmã, mas peço suas orações. Em segundos, um pequeno círculo se formou ao seu redor. Mãos se estenderam sobre sua cabeça. O irmão José, um dos presbíteros, começou a orar em voz alta com uma autoridade que só vem de quem já viu milagres. Pai Celestial, nós te pedimos pela nossa irmã Ana Lúcia. Tu és o Deus que sara, que restaura, que dá vida onde há morte. Tocamos no teu trono de misericórdia e pedimos que este mal seja extirpado do seu corpo, em nome de Jesus. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana Lúcia enquanto as vozes dos irmãos se uniam em súplica. Alguém segurou sua mão, outro lhe passou um lenço. Ela sentiu, pela primeira vez desde o diagnóstico, que não estava sozinha. Depois da reunião, a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que já havia vencido um câncer de mama anos antes, aproximou-se. Ana, eu também ouvi essa palavra câncer um dia. Mas Deus me deu uma segunda chance. E Ele vai fazer o mesmo por você.
Só não desista de crer, nem por um segundo. Ana Lúcia abraçou-a fortemente. Obrigada, irmã. Precisava ouvir isso. O primeiro dia de quimioterapia, entre a dor e a adoração. A clínica de oncologia cheirava a álcool e desinfetante. Ana Lúcia sentou-se na cadeira de tratamento, observando o soro ser conectado à sua veia. João Pedro estava ao seu lado, segurando uma Bíblia aberta em Salmos 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ela fechou os olhos, sentindo o líquido frio entrar em seu corpo. Não doía ainda, mas a ideia do que viria a seguir a aterrorizava. João, e se eu não aguentar? Ele segurou sua mão com firmeza. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Os irmãos estão orando. E Deus está no controle. Lembra da irmã Miriam? Ela fez quimioterapia e nem enjoou. Deus pode fazer o mesmo por você. Ana Lúcia tentou sorrir, mas a ansiedade era como uma pedra em seu peito. Então seu telefone vibrou. Era uma mensagem do grupo de oração das irmãs. Ana, estamos todas jejuando por você hoje. Deus é fiel. Irmã Lúcia e as jovens da CCB. Seguiu-se uma enxurrada de mensagens. Ana, lembra quando oramos juntas na semana passada? Deus já te curou. Irmã Raquel, sua cura já está decretada nos céus. Irmã Débora, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela não estava sozinha. Não estava. Quando a primeira onda de náusea veio, ela segurou o braço de João Pedro e sussurrou: Jesus, ajuda-me. E estranhamente, uma paz inundou seu coração. As noites de insônia e as batalhas espirituais. As noites eram as piores. O corpo dolorido, o estômago revirado, a mente cansada. Ana Lúcia muitas vezes acordava às 3 da manhã, suando frio, com o coração acelerado. Uma dessas noites, ela se levantou e foi até a sala, onde uma pequena Bíblia estava sobre a mesa. Abriu aleatoriamente e seus olhos caíram em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ela chorou. Não era um choro de desespero, mas de alívio. Deus estava falando direto com ela. Naquela mesma hora, do outro lado da cidade, a irmã Eliane, uma intercessora da igreja, acordou com um peso no espírito. Sem entender por que, ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Senhor, protege a nossa irmã Ana Lúcia. Não permita que o inimigo a ataque com medo ou dúvida. Enche-a do teu Espírito Santo. No dia seguinte, quando Ana Lúcia encontrou a irmã Eliane na igreja, ela a abraçou fortemente. Irmã, ontem à noite eu senti que precisava orar por você. Deus me mostrou que você estava sendo atacada, mas ele já tinha vitória. Ana Lúcia arrepiou-se. Foi exatamente aquela hora que eu li Isaías 41, 10. Deus é tão bom. A visita do irmão de fé, quando a palavra profética vem. Na terceira semana de tratamento, Ana Lúcia estava especialmente fraca. As quimioterapias estavam deixando seu corpo exausto, e a fé, embora ainda presente, começava a ser testada. Foi quando o irmão Daniel, um dos obreiros mais respeitados da congregação, chegou à sua casa sem aviso. Irmã Ana, o Senhor me mandou aqui hoje. João Pedro convidou-o para entrar, e eles se sentaram na sala. O irmão Daniel olhou profundamente nos olhos de Ana Lúcia e disse: Deus me mostrou uma visão ontem à noite. Eu vi você de pé, forte, louvando a Ele. E ouvi uma voz dizer: ela será um testemunho. Não é só para você, Ana. É para muitas pessoas que estão desanimadas. Deus vai usar sua cura para fortalecer a fé de muitos. Ana Lúcia sentiu um fogo acender em seu peito. Mas irmão, e se eu não sarar? Ele sorriu com uma certeza que só vem do Espírito. Você já está sarada. Só falta o corpo se alinhar com o que já foi decretado no céu. Ela chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Obrigada, irmão. Eu precisava disso. Antes de sair, o irmão Daniel orou por ela, impondo as mãos sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, eu decreto: este câncer não tem poder sobre você. Você viverá e não morrerá para declarar as obras do Senhor. O milagre no meio do tratamento. O exame que surpreendeu os médicos. Após a sexta sessão de quimioterapia, Ana Lúcia foi chamada para um novo exame de acompanhamento. O médico, ao analisar os resultados, franziu a testa confuso. Isso não faz sentido. Os tumores reduziram demais em tão pouco tempo. Normalmente leva mais sessões para uma resposta assim. Ana Lúcia sorriu, sabendo muito bem o que havia acontecido. Doutor, eu tenho orado muito. E minha igreja também. O médico, embora cético, não pôde negar os fatos. Bem, continue fazendo o que estiver fazendo, porque está funcionando. Quando ela chegou em casa e contou a João Pedro, ele a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Eu te falei. Deus é fiel. Naquela noite, eles ligaram para o irmão Paulo, o pastor da congregação, que estava em uma viagem missionária. Ao ouvir a notícia, ele exclamou: Glória a Deus! Isso é um milagre. Vamos louvar a Ele domingo que vem por esta vitória. O culto de ação de graças, quando a igreja celebra a fidelidade de Deus. O domingo seguinte foi um dia de alegria indescritível. Ana Lúcia entrou na congregação vestida de branco, símbolo de pureza e vitória. Os irmãos, ao vê-la, começaram a aplaudir e a glorificar a Deus. O irmão Paulo, emocionado, subiu ao púlpito e disse: Hoje é um dia de testemunho. Nossa irmã Ana Lúcia recebeu um diagnóstico de câncer, mas Deus, em sua misericórdia, já está operando um milagre em sua vida. Os médicos estão surpresos, mas nós não estamos, porque servimos a um Deus que faz o impossível. Ana Lúcia foi chamada à frente. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, ela testemunhou: Irmãos, quando ouvi a palavra câncer, confesso que tive medo. Mas Deus me ensinou que o medo não pode ser maior que a nossa fé. Cada oração, cada mensagem, cada abraço de vocês me sustentou. E hoje eu estou aqui para dizer: Deus é fiel. Ele não nos abandona na prova. Ele está no barco conosco. O coro começou a cantar Grande é o Senhor e Ana Lúcia, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos em adoração. Depois do culto, muitas irmãs se aproximaram para abraçá-la. A irmã Miriam, que havia passado por um câncer de mama, disse: Agora você faz parte do grupo das guerreiras de Deus. Aqueles que o inimigo tentou derrubar, mas que saíram mais fortes. Ana Lúcia riu, sentindo uma paz que só vem de quem foi tocado pelo sobrenatural. O aprendizado, quando a prova se torna bênção. Nos meses seguintes, enquanto Ana Lúcia completava o tratamento, ela percebeu que Deus não apenas a curava, mas a transformava. Uma tarde, enquanto tomava chá com a irmã Clara, ela confessou: Sabe, irmã, antes do câncer eu era uma pessoa ansiosa, preocupada com tudo. Mas agora eu aprendi a confiar, a soltar. Porque se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de mim? A irmã Clara sorriu, sabiamente. Isso é o que Deus faz, minha filha. Ele usa as tempestades para nos ensinar a navegar. E quando saímos delas, somos capitães melhores. Ana Lúcia também começou a visitar outros enfermos no hospital, levando a palavra de esperança que havia recebido. Uma vez, uma mulher com câncer em estágio avançado lhe perguntou, com olhos cheios de medo: Como você consegue ter tanta fé? Ana Lúcia segurou sua mão. Não é minha fé, irmã. É a fé nele. Porque quando nós somos fracos é que ele se mostra forte. O último exame, a confirmação da vitória. O dia do exame final chegou. Ana Lúcia e João Pedro entraram no consultório com os corações acelerados. O médico, sorrindo, mostrou os resultados. Remissão completa. Você está curada. João Pedro soltou um grito de alegria e abraçou a esposa. Ana Lúcia, porém, apenas sorriu, com os olhos brilhando. Eu já sabia. No caminho para casa, ela olhou para o céu e sussurrou: Obrigada, Senhor. Não pela cura, mas por me ensinar a te conhecer melhor. Epílogo. Uma vida de testemunho. Anos depois, Ana Lúcia ainda é uma coluna na congregação. Sempre que um irmão passa por uma prova, ela está lá, não com palavras vazias, mas com um testemunho vivo de que Deus nunca falha. Uma jovem recém-diagnosticada com uma doença grave, certa vez lhe perguntou: Irmã Ana, como você superou? Ela sorriu, lembrando-se daquela menina assustada que um dia foi. Não fui eu, filha. Foi ele. Sempre ele. E assim a história de Ana Lúcia continua a inspirar, provando que até nas sombras mais escuras, a luz de Deus brilha mais forte. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11h36. Este testemunho, embora fictício, reflete a realidade de muitos irmãos na CCB que mesmo em meio às provações, experimentam a fidelidade de Deus. Que esta história fortaleça a fé daqueles que estão em batalha, lembrando que a vitória já foi conquistada na cruz.